O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez, pouco tempo, me vereis de novo. Alguns de seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e vou para junto do Pai? Dizem, pois, o que significa este pouco tempo? Então não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo não me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Cantemos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. Canta você. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Perante as nações, perante as nações. Pode ser com mais entusiasmo. Cante. O Senhor Força. fez conhecer O quê? seu poder salvador perante as nações, perante as nações. E isso é uma verdade. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. No tempo de Israel, em que Israel ainda não era um povo estabelecido, vivia como nômade, vamos dizer assim, indo para a terra prometida, os povos vizinhos tinham medo de Israel. Os povos vizinhos, eles tinham receio de Israel, porque os deuses deles, do povo que estava ali cercando o povo de Israel, os deuses não eram tão poderosos como o Deus de Israel. Por isso que Israel foi tomando posse das terras, porque o poder de Deus, o que o salmista canta, o poder de Deus foi sendo revelado e manifestado a todas as nações. É o que nós cantamos. O Senhor fez conhecer seu poder salvador entre todas as nações. E o povo de Israel era temido, porque o Deus do povo de Israel era muito mais forte do que os outros deuses, do que os deuses dos outros povos, que acreditavam em estátuas, que acreditavam na natureza, que como se Deus estivesse, como se a árvore fosse um Deus, como a água, o Deus não sei o que, o Deus não sei o que lá. E essa água, essa árvore não fazia o que o Deus de Israel fazia. Por isso que o salmista canta isto. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante todas as nações.
Hoje nós vivemos uma situação um pouco diferente. Hoje nós vivemos um mundo que conheceu o poder salvador de Deus, mas que trabalha para tirar Deus de cena. Hoje nós não vivemos mais num tempo em que nós somos perseguidos por aquilo que acreditamos apenas. Não, ainda existe isso, sim. Como nós batemos pé, dizemos somos contra o aborto, somos contra a eutanásia, somos contra o casamento homossexual, somos contra... Porque Deus nos deixou isso. E se formos a favor dessas coisas, iremos contra Deus. Então existe ainda algumas briguinhas, podemos dizer disso. Mas o grande intuito não é apenas conceitos religiosos, mas tirar Deus de cena. Tirar Deus da nossa vida. Tirar Deus do nosso cotidiano. Muitas vezes nós podemos até crer em Deus, mas não vivemos conforme o que cremos. Pensemos, quantas vezes nós podemos ir à Santa Missa, dizermos que somos católicos, e quando as situações batem na nossa porta, nós vamos dizer completamente ao contrário. Porque se naquele tempo, quando o salmista escreveu isso daqui, é porque realmente Deus tinha feito conhecer o seu poder entre todas as nações, e Israel era temido por todos os outros povos, porque o Deus de Israel é um Deus poderoso, não é um Deus poderoso. Hoje nós vivemos essa tentativa de tirar Deus de cena. Porque se Deus sai de cena, não existe uma lei suprema. Se Deus sai de cena, eu construo a minha lei, eu construo a minha verdade, eu construo os meus deuses, e eu vou construindo isso conforme a minha conveniência. Veja, isso está muito claro. Quando são feitas propostas para nós que acreditamos, que somos pessoas de fé, que dizemos que somos fervorosos, que somos católicos, que somos cristãos, e que muitas vezes as coisas entram de uma forma tão sorrateira que nós não percebemos. Então a intenção não é agora destruir os conceitos, as maneiras, as manifestações religiosas do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Não, é tirar ele de cena. Porque tirando ele de cena com propostas que vão entrando na nossa casa, tirando ele de cena com propostas muitas vezes quase que irresistíveis, mas tira ele de cena, porque se eu tiro Deus de cena, não existe uma lei suprema, não existe uma vontade suprema. E aí, não existindo essa lei, essa vontade suprema, eu construo a minha lei, eu construo a minha vontade, eu construo os meus deuses. E isso tudo, Jesus já disse no evangelho que nós ouvimos. Jesus disse assim: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Aí começou uma discussão entre os discípulos de Jesus. O que ele está dizendo? Pouco tempo e já não me vereis, pouco tempo me vereis de novo. O que ele está ficando doido? O que ele está falando? Foi a discussão que os discípulos então começaram a discutir o que significava este pouco tempo e não me vereis pouco. Que pouco tempo é este? Jesus, ele diz que ele iria subir ao Pai e que os discípulos não o veriam mais, mas Jesus está dizendo, pouco tempo me vereis, só que agora de uma outra maneira, porque eu vou para o Pai, e de lá eu mandarei sobre vós o meu Espírito. Vós não me vereis mais como estáis me vendo agora em corpo, alma e divindade aqui na frente de vocês. Vocês não me vereis mais dessa forma. Mas vocês me verão na outra maneira que nós podemos ver Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Porque nós já estamos às portas
da festa de Pentecostes. Domingo agora celebraremos a ascensão de Jesus. Em alguns lugares se celebra já hoje. Mas no próximo domingo nós já estaremos celebrando a festa do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E é o que Jesus está dizendo. Só que este pouco tempo e não me vereis é onde justamente entra toda a armação que nós precisamos estar atentos. Porque, meus irmãos, por que Jesus se encarnou? Por que Jesus se fez homem, se fez visto? Por que Jesus precisou escolher uma mulher entre todas as mulheres para se encarnar, preparar aquela mulher de antemão para que ela pudesse conceber pelo Espírito Santo Jesus? Porque nós pessoas, nós seres humanos, precisamos de referências. Jesus se encarnou para que ele pudesse ser visto, Deus ser visto, porque era um Deus muito distante. E ele sendo visto, como um homem que nós sabemos muito bem com os testemunhos, ele precisava ser visto porque nós, pessoas, precisamos de referências. Dentro disso que Jesus está dizendo, dentro dessa armação que nós vivemos hoje, onde se querem tirar Deus de cena, nós vivemos uma verdadeira crise de referências. Nós acreditamos em um, aquela pessoa nos decepciona. Nós seguimos aquele erra e nós nos decepcionamos. As grandes referências que o mundo teve, cadê as referências? Vivemos uma crise de referências. Uma crise de referência na família, porque nós vivemos uma crise do pai, uma crise da mãe, quando existe essa inversão de papéis. Vivemos uma crise de referência na sociedade, na política e em tantas e tantas outras realidades da vida. Dentro disso, nós não temos a quem recorrer. Porque achamos que Deus está longe de nós. Achamos que Deus não nos ouve. Achamos que Deus não escuta o que nós estamos... Deus tem tanto problema para resolver. Eu sou apenas um. Como é que Ele vai dar atenção ao meu problema? Crise de referência. Por isso que Jesus, ao dizer, eu vou, não mais me vereis, mas um pouco de tempo e me vereis de novo, mas me vereis na pessoa do Espírito Santo, que é o que nós celebraremos daqui a 10 dias. Por isso que nós precisamos entender. Quando Jesus no Evangelho diz assim, no finalzinho do Evangelho, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, porque o mundo se alegra quando não existe Deus no coração dos cristãos. O mundo se alegra quando para tomarmos decisões na nossa vida não consultamos mais Deus. O mundo se alegra quando nós permitimos entrar nas nossas casas, quando permitimos que os nossos filhos estudem em escolas completamente pagãs, quando permitimos que sistemas anticristãos entrem nas nossas cabeças por ideologias, por mentalidades, o mundo se alegra. Mas continua Jesus dizendo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, preste atenção, vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se transformará, a vossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? A nossa tristeza de nos sentirmos sozinhos, a nossa tristeza de nos sentirmos abandonados, quando tudo parece que está caindo ao nosso lado. As referências, quando vamos para um lugar e vemos coisas absurdas, quando achamos que tudo está já desmoronando à nossa frente, famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos separados de pais, pais separados de filhos, parece que as coisas estão ficando cada vez piores. A vossa tristeza se transformará em alegria quando nós percebermos não apenas com a mente, mas principalmente com o coração, eu não estou sozinho. Porque Jesus foi
Sim, Jesus subiu ao céu. Em muitos lugares, como eu disse, hoje se celebra a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus. Nós aqui no Brasil vamos celebrar no próximo domingo a ascensão de Jesus aos céus. A sensação é essa, a nossa tristeza, porque parece que Jesus nos deixou. Veja, estamos rezando tanto, veja quantas coisas estamos fazendo, e parece que Deus não nos escuta, parece que Deus não nos ouve, parece que a nossa vida está ficando cada vez pior. De que adianta rezar tanto? Veja, toda a tristeza, mas a nossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? É Jesus anunciando: eu vou, mas do céu enviarei o Espírito sobre vós. Como aconteceu no dia de Pentecostes. E como acontece a cada um de nós aqui presente, se com fé pedirmos. Porque todos nós somos templos do Espírito Santo, como o próprio São Paulo vai dizer. Deus escolheu um lugar para morar, e este lugar é o teu coração. Agora, o que tem ocupado o lugar do teu coração? Porque a primeira coisa é esta: Jesus sobe, mas ao subir aos céus, envia de lá Deus. Envia de lá a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Por isso que os discípulos não entendiam o que Jesus estava dizendo. Eu vou. Pouco tempo e não me vereis mais. Pouco mais de tempo e me vereis. Não mais vereis Jesus, a segunda pessoa, mas vereis a terceira pessoa, que é Deus, que é o único Deus. Por isso que a nossa tristeza se transformará em alegria quando nós soubermos, e porque sabemos pedir, interceder, querer, desejar o Espírito Santo de Deus. Se nós ficarmos somente na teoria, o que é Deus? Deus é o sumo, é o supremo, que está acima de todas as coisas, criador de todas as coisas. Ele é o único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Ótima teoria, mas e a experiência que fazemos? A vossa tristeza se transformará em alegria, porque Jesus vai, mas enviará o seu Espírito sobre nós. Como já enviou, e como envia constantemente sobre a sua igreja, porque são 2000 anos que a igreja vive o derramamento do Espírito Santo. E de maneira especial nesses últimos tempos, que o Senhor está derramando abundantemente o seu Espírito Santo sobre nós. Por quê? Os discípulos perguntaram para Jesus: o que significa este pouco tempo? Nós não entendemos o que quer dizer. Nós não entendemos esta lógica. Nós não compreendemos com a nossa cabeça. Não cabe na nossa cabeça a lógica de Deus. Porque Jesus vai. Do alto Ele envia o Espírito. E o Espírito em nós faz-nos compreender todas as coisas. É o próprio Jesus que em uma outra passagem diz: eu irei, mas enviarei sobre vós o advogado, o Paráclito, que vos explicará todas as coisas, que vos dirá toda a verdade. É Ele que falará através de vós. A vossa tristeza se transformará em alegria, porque Jesus subiu aos céus e dos céus enviou sobre nós o Espírito. E nós precisamos entender isso, mas com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus subindo ao céu, enviando sobre nós o Espírito, é o Espírito que nos faz entender todas as coisas. Mas porque nós vivemos num mundo que quer tirar Deus de cena, nós vamos nos tornando pessoas insensíveis. Nós vamos nos tornando pessoas completamente insensíveis a Deus, frias, que se acostumam somente com o ritualismo da vida. Eu não estou dizendo dos rituais, porque nós estamos celebrando um ritual eucarístico, mas os ritualismos da vida, que significam coisas frias, gestos frios, palavras frias. E nisso
Deus vai sendo tirado de cena. E como eu disse no início, Deus fora de cena, eu crio a minha lei, eu crio a minha vontade, eu crio os meus deuses e eu começo a acreditar nisso. Por quê? Precisamos de referências e parece que as referências estão caindo. Não quero colocar culpa em ninguém. Mas por que será que um jovem procura um traficante ao invés de procurar o seu pai quando ele mais precisa? Por que será que um jovem procura o prazer pelo prazer ao invés de procurar o seu pai ou sua mãe? Não estou culpando ninguém nem acusando ninguém. Mas será que o pai foi pai? Será que a mãe foi mãe? Ou será que existiu ali uma crise de identidade? Que existiu ali uma crise de valores? Existiu ali uma crise de referências? Por que será que muitas vezes nós não buscamos a Deus? Ou buscamos a Deus apenas como uma última chance? E quando vamos a Deus já está tudo estragado? Porque nem mesmo em Deus nós acreditamos mais tanto assim. Basta ver como é que está o seu coração agora, diante de tudo que nós estamos vendo no Brasil acontecer. Temos esperança? Acreditamos mais naqueles que não estão fazendo o que deveria fazer ou acreditamos piamente que Deus pode fazer alguma coisa? Levantamos bandeira de partido A ou partido B, ou levantamos a bandeira dizendo, sou cristão e acredito que Deus não abandonou essa terra, porque essa terra é terra de Santa Cruz. Em quem acreditamos? Colocamos a nossa referência, aquela pessoa é a referência, aquela é a pessoa. E às vezes temos até o dom de morrer pela pessoa se for necessário. E aquele que verdadeiramente morreu por nós, nós nem ligamos para ele. Jesus vai. E é bom que ele vá mesmo, porque quando ele vai, ele envia sobre nós o Espírito. Nós não podemos perder isto, porque é onde o mundo, onde as ideologias, onde os governos, onde as dominações trabalham no povo. Deus não existe. Deus não liga para você. Deus não faz nada. O que estão fazendo com a própria Eucaristia? Onde estão mandando vir as igrejas roubarem a Eucaristia para levar e colocar atrás da porta. Colocando atrás da porta de entrada para a Eucaristia ali absorver todas as energias negativas daquela casa. E depois essa pessoa leva a Eucaristia para aquele ritual. Para ali, diante de todo mundo, aquela Eucaristia ser queimada. Essas pessoas acreditam mais em Jesus na Eucaristia do que nós. Enganadas, mas acreditam. Senão não fariam isso. O que nós celebramos não é um ritual apenas. Nós celebramos o memorial de Deus. E que Ele foi, mas Ele foi e não nos deixou sozinhos, não. Ele enviou sobre nós o Espírito. E enviando sobre nós o Espírito, é Ele que explica. Por isso que os discípulos de Jesus não entendiam o que Jesus estava dizendo. Porque o Espírito ainda não tinha vindo sobre eles. Basta nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ver tudo o que aconteceu depois do derramamento do Espírito Santo. A começar da pregação lindíssima que Pedro faz. Pedro, mesmo Pedro que tinha negado Jesus. O mesmo Pedro, depois que Jesus morreu, disse, vou voltar a pescar. O mesmo Pedro que disse, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O mesmo Pedro, impulsivo, medroso. O mesmo Pedro que depois do derramamento do Espírito Santo, é este Pedro que faz a pregação lindíssima. Que vai dizer a palavra que só naquela pregação mais de 3.000 pessoas se converteram. O Espírito vem sobre nós. O Senhor quer derramar sobre nós o seu Espírito. Por isso que Ele diz, mais um tempo e não me vereis, porque eu vou. Mas é bom que eu vá, porque indo para o Pai,
enviarei sobre vós o Espírito Santo, e por isso me vereis de novo. Mas os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam porque é o Espírito de Deus que revela para nós o que nós não conseguimos entender com as nossas capacidades. O que nós padres não conseguimos entender com as teologias que fazemos, com a filosofia que fazemos, com os estudos que fazemos, que muitas vezes nos deparamos com situações que nós não entendemos. Porque é o Espírito que precisa revelar todas as coisas para nós. Os discípulos disseram: Senhor, nós não entendemos. Nós precisamos do Espírito que Ele nos revele isso. Jesus vai e envia sobre nós o Espírito Santo. Jesus vai e o Espírito em nós nos faz entender o que Deus está nos revelando. Mas Jesus indo e enviando sobre nós o Espírito Santo também nos faz viver uma experiência da primeira leitura. São Paulo, a leitura de ontem, para nós entendermos o contexto. A leitura de ontem é Paulo chegando em Atenas e vendo ali várias imagens de deuses. Da mesma forma que hoje nós também temos vários deuses. Foi a um lugar e tinha lá um espaço e escrito ao Deus desconhecido. E Paulo começa a fazer, cheio do Espírito Santo, Paulo começa a fazer uma pregação sobre aquele Deus que eles não conheciam. Quando Paulo fala da ressurreição, eles começam a caçoar de Paulo, começam a dizer: nós escutamos você em um outro dia, nós vamos para... Não, foi bom, foi bonito, gostei das suas palavras, mas não me atingiram o coração. Por quê? Não adianta a pregação sem que o Espírito comece a agir em nós. Por isso precisamos pedir. Mas aí continua a leitura. Paulo depois sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro, sai de um lugar, vai para o outro. E começando a pregar para os judeus que estavam naquela região, os judeus, o povo de Israel, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, como diz o Salmo. O povo de Israel, que era temido pelo Deus que tinha, não acredita em Paulo. Por quê? Não adianta a pregação se não tivermos o Espírito em nós. Porque é o Espírito que suscita em nós o dom da fé. Jesus vai, e é bom que Ele vá. Não estou mandando embora Jesus, não. Mas é Ele mesmo que diz: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Então Jesus vai para enviar sobre nós o Paráclito. Porque não queremos mais ter um Jesus aqui do nosso lado, não. Queremos ter Deus dentro de nós. Ele vai e indo, Ele envia sobre nós o Espírito. Ele vai, envia o Espírito e o Espírito nos faz entender as coisas. Ele vai, envia o Espírito que nos faz entender as coisas e faz crescer em nós o dom da fé. Os judeus não acreditaram em Paulo. Os gregos que estavam ali não acreditaram em Paulo. Eu não sei se eu estou aqui dizendo e eu não sei se você está acreditando no que eu estou dizendo. Mas não vai adiantar nada. Pregações, retiros, não vai adiantar nada se nós não pedirmos o Espírito Santo de Deus. E Deus quer derramar o Espírito Santo em nós. Ele quer fazer como nós cantamos no Salmo. Ele quer fazer conhecer o seu poder entre todas as nações. Mas nós temos que estar prontos. Porque ser cristão é nadar contra a correnteza. Ser cristão é nadar contra uma ideologia que quer arrancar Deus. Porque te enganando, dizendo: vai sem Deus porque você cria os teus próprios deuses, de acordo com a tua conveniência. Vai sem Deus porque você cria as tuas próprias leis. Vai sem Deus porque você faz as coisas da maneira que você quiser.
E Deus vai, e mais um tempo, envia sobre nós o Espírito Santo. Isso já aconteceu. E isso acontece sempre que pedimos, porque é desejo de Deus não darmos coisas, não dar a nós coisas, mas é desejo de Deus se dar a nós. Sabe qual a maior oração que nós podemos fazer? Não é pedir coisas, não. É pedir o próprio Deus. É pedir que Ele se manifeste em nós. É pedir que Ele seja real, ativo em nós. Porque Ele está aqui, dentro de nós. Mas Ele precisa se manifestar. Como se manifestou a Paulo, que não desistiu. Como se manifestou a Pedro, como se manifestou aos apóstolos, como se manifestou aos santos, como se manifestou aos mártires, como se manifestou a todos, até hoje na igreja. É o mesmo Espírito. Porque o Senhor vai, e indo, Ele envia sobre nós o seu Espírito. Vamos ficar em pé? Estica aí os seus braços. E vamos pedir esse Deus. E vamos pedir esse Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, fecha um pouco os teus olhos. Este Deus que quer enviar sobre você hoje o Espírito Santo. Você já tem, porque você é morada de Deus, mas agora o Senhor quer fazer uma verdadeira efusão do Espírito Santo em você. Ele quer mergulhar você no Espírito Santo. Deseje isto. Aí do jeito que você está, vai dizendo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Manifesta-se em mim, Espírito Santo. Manifesta-se com os seus dons. Manifesta-se com os seus carismas. Manifesta-se com os seus frutos. Vem, Espírito Santo. Opera em nós hoje. Opera em mim hoje o dom da fé. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo. Vai falando com as tuas próprias palavras. Vem, Espírito Santo. O Senhor mesmo prometeu para nós: eu irei. Pouco tempo e não mais me vereis, e pouco tempo ainda e já me vereis de novo. Então nós queremos te ver, Espírito Santo. Nós queremos te ver com os olhos da fé. Vem, Espírito Santo de Deus. Diga isso, fecha os teus olhos e diga: vem, Espírito Santo de Deus. Naquelas áreas que eu não consigo, na minha falta de fé, vem, Espírito Santo. Nas áreas que eu caio, nas áreas que eu te traio, vem, Espírito Santo. Sobre a minha afetividade, sobre a minha sexualidade, sobre o meu relacionar-se com as pessoas, vem, Espírito Santo. Sobre o rancor do meu coração, vem, Espírito Santo. Sobre o meu ódio, que eu trago ódio no coração, vem, Espírito Santo. Sobre aquele sentimento de abandono, vem, Espírito Santo. Sobre aquele sentimento que eu sou uma pessoa sozinha, que eu não presto, vem, Espírito Santo. Sobre aquele vício que eu tenho, vem, Espírito Santo. Sobre aquela fraqueza que eu tenho, porque a tua palavra diz também que o Espírito vem em auxílio das nossas fraquezas. Então peça agora, você sabe quais são as suas fraquezas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Eu preciso neste dia, eu preciso entender a sua lógica, Senhor, que o Senhor quer me revelar. Eu preciso, Senhor, aumentar a minha fé, porque eu não tenho fé. Por isso vem, Espírito Santo, e aumenta em mim a tua fé. E agora erga os teus braços bem alto.
E como que, olhando para o alto também, peça agora o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai falando com as suas palavras. Vai dizendo, vai pedindo, vai clamando do alto o Espírito Santo que quer ser derramado sobre nós nessa tarde. Como naquele dia em Pentecostes, que já aconteceu. Não é mais uma promessa, mas é uma realidade. O Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo, aumenta em nós a fé, aumenta em nós o entendimento e age em nós, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Cantemos pedindo o Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Em ti, vem com poder. Pode ser mais forte. Do início. Vem, Espírito Santo. Do início. Cante. Vem, Espírito de Deus. Peça com fé. Vem sobre nós. Vem. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Em ti. Vem com poder. Vem com poder mudar a nossa vida. Vem, Espírito. Vem. Vem, Espírito. Oh, vem, cante. Vem, vem sobre nós. Peça, vem, cante. Vem, Espírito. Força. Vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Peça com fé. Peça acreditando, confiante. Vem, Espírito. Sobre nós. Põe a mão sobre o seu coração. Diz assim: Jesus. Jesus. Aí do alto. Aí do alto, Senhor. De junto do Pai. De junto do Pai. Envia sobre mim o teu Espírito. Envia sobre mim o teu Espírito. Envia sobre mim o Paráclito. Envia sobre mim o Paráclito. Envia sobre mim o advogado. Envia sobre mim o advogado. Que me faz entender. Que me faz entender. Que aumenta em mim a fé. Que aumenta em minha fé. Para que eu não retire Deus da minha vida. Para que eu não retire Deus da Para que eu não crie as minhas próprias leis. Para que eu não crie as minhas próprias leis. Para que eu não crie os meus próprios deuses. Para que eu não crie os meus próprios deuses. Dai-me o teu Espírito Santo, Senhor. Dai-me o teu Espírito Santo. Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Erga os braços. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, vem, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem, vem, vem sobre nós. A única coisa que Deus não nos negará, se o pedirmos, é o Espírito Santo. Todas as outras coisas, se não são para o nosso bem, Deus nega.
Deus diz, te darei diferente, não darei o que você está pedindo, porque Ele é Pai. Então peça. Hoje e sempre. Porque a força contrária que nós sofremos nos dias de hoje é quererem arrancar Deus de nós. Não porque Deus pode ser tirado, não é isso. Porque querem nos fazer pessoas sem fé. Pessoas que por não entenderem, abandonam. A própria palavra em Lucas diz: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então peça, hoje e sempre. Esta é a maior oração que você pode fazer. Vinde, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!